Bom, pessoal, vamos lá que a primeira gravação deu erro. Eu vou falar sobre a revisão de geografia para vocês do segundo ano, ou do segundo bimestre, para a prova paulista, tá certo? Deu erro a minha primeira gravação, fiquei sem sair, fiquei 20 minutos falando à toa, pessoal. Uma parte deu certo, eu vou juntar os dois vídeos depois, tá bom? A internet caiu, enfim, foi um caos, mas vai dar tudo certo. São três tópicos que nós vamos falar. Um deles, globalização em suas quatro fases, toda sua desigualdade. Segundo deles, direitos humanos. E o terceiro deles é o momento que nós falaremos sobre organizações econômicas internacionais e corporações internacionais. Bem fácil, bem simples, sem sofrimento. Pessoal, vamos lá. Primeiro de tudo, globalização. Ela é dividida em quatro fases. Ela é uma integração econômica, social e cultural do planeta, marcada pela desigualdade entre quem tem dinheiro e quem não tem dinheiro para dar. Beleza? A primeira fase dela é a fase lá das grandes navegações e da primeira revolução industrial, pessoal. Nós precisamos falar que globalização é a conexão do mundo, essa integração, tá certo? É o dividir do mundo entre centro e periferia, onde as desigualdades surgem, as cidades portuárias ali servem apenas para mandar os produtos para a Europa. Então nós já temos um país que manda e um continente que manda e outros continentes ali que estão sobre o controle desse continente que é a Europa, que domina nessa primeira fase. Na segunda fase, pessoal, eu posso citar para vocês que é a época da segunda revolução industrial, com a presença de petróleo e energia elétrica, diversificando os produtos. Nós temos menos países da Europa e os Estados Unidos produzindo esses produtos, impedindo que outros países tenham essa produção de produtos. Eles buscam a matéria-prima, buscam mão de obra barata nessas outras áreas de domínio. Há um forte êxodo rural nessa época, tá certo? E as técnicas de produção em linha de montagem fazem desse momento histórico aí um agravante das desigualdades. Então, nessa segunda revolução industrial, eu posso citar mais produção, menos autonomia, mais exploração do trabalho assalariado, as longas jornadas de trabalho e a péssima qualidade de vida das pessoas, tá certo? É uma época de urbanização, é uma época de troca cultural, é uma época de encurtamento das fronteiras, né? Porque já há cabos interconectando as várias regiões do planeta Terra aí. E existe essa disputa por território. Na segunda revolução industrial, tem o que nós podemos citar a partilha da África, né? A partilha da África é uma dessas formas de disputa territorial por matéria-prima. Com urbanização, pessoal, acontece também o êxodo rural. As pessoas saem do campo para morar na cidade dentro dessa segunda fase da revolução industrial. Beleza? A terceira fase, a terceira e a quarta fase, a terceira fase da globalização, ela é marcada pelo surgimento da internet, já no final do século XX aqui, onde os países eles se tornam mais interconectados ainda. Interconexão entre os países, as conexões aumentam, pessoal. A internet faz girar mais informação, mais dinheiro e mais cultura. Só que as desigualdades aumentam também. Vale citar aqui a pura desigualdade de acesso à própria tecnologia. Ou seja, na terceira fase da globalização, nós temos também uma menor integração. Quem tem os cabos, quem tem a internet ADSL, se conecta. Quem não tem, fica mais precarizado, tá certo? Por quê? Porque exige infraestrutura. E um outro aspecto que começa a surgir aqui é a homogeneização da cultura. Pessoal, escrevi errado aqui. Homogeneização da cultura. Em contrapartida, a identidade cultural das regiões
diminui. O que eu estou querendo dizer? Que a internet ela começa a fazer surgir uma cultura global e única. E as identidades locais e regionais elas começam a deixar de existir. Porque a internet acaba por padronizar tudo. Beleza? Isso abre espaço para a quarta fase da globalização. Quarta fase da globalização. Esta quarta fase da globalização é quando os serviços passam a ser automatizados, ou seja, serviços de inteligência artificial, big data criando grandes softwares de programação que substituem a mão de obra humana. Isso gera a precarização do serviço, né? A chamada uberização do serviço, porque a pessoa, precisando de dinheiro, se sujeita a tudo, parte de leis trabalhistas, parte de seus direitos. E outra coisa característica é a integração em tempo real das pessoas. No ato, no momento, nós temos essa integração, porque existe a interconexão entre as pessoas do planeta. Nessa quarta fase, nós podemos notar mais um aspecto, mais uma característica, é a degradação ambiental, ou seja, produzir tecnologia exige recursos naturais. Esses recursos naturais estão não nos grandes polos europeus ou americanos, estadunidenses. Eles estão na América, estão na África. Então, existe essa degradação do solo em busca desses materiais precisos aí. E existe uma série de desafios dentro dessa quarta fase, porque existe a intensificação da desigualdade, existe a ideia da exclusão digital, é necessário pensar em ética, porque esses dados que são compartilhados, eles têm que seguir alguma forma de lei ou não tem que seguir alguma forma de lei, beleza? Então, a quarta fase tem uma série de desafios que envolvem ética e conduta, como lidar com a exposição, com as desigualdades e com a exclusão digital das pessoas, beleza? Esse tópico já está superado, tá bom, pessoal? Outra coisa que eu quero falar para vocês: organizações econômicas internacionais e corporações econômicas internacionais. Corporação tem como função incorporar dinheiro, gerar lucro para uma empresa, prestar bens e serviços em troca de lucrar. Elas influenciam governos e políticas do país. São basicamente empresas que estão em mais de um país. McDonald's, Burger King, Facebook, Instagram, são dessas redes sociais aí e essas outras empresas que estão presentes em todo o planeta Terra, e elas, na integração de prestar serviços e bens, ela tem como função gerar lucro, diferentemente da organização internacional. A função dela, como o nome diz, é organizar, promover, regular, criar regras, coordenar as relações entre os países, tá certo, pessoal? A função dela é facilitar os diálogos, só que, infelizmente, na prática, ela intensifica as desigualdades, facilitando para os ricos e dificultando para os países pobres, emprestando dinheiro a preço de juros. Podemos citar algumas organizações, como a OCDE, o FMI e, se eu não me engano, a ONU entram nesse aspecto aí. Tá bom? São tópicos que servem para vocês se lembrarem para a hora da prova. Beleza? O outro tópico, pessoal, é a questão dos refugiados. Eu falei aqui para vocês, deixa eu só ver uma coisa numa gravação que eu tenho aqui. Ah, sim, essa parte, eu já havia conectado com vocês, já havia conversado com vocês e então, de certo modo, eu vou terminando por aqui esse vídeo e eu vou anexar o outro porque minha internet tinha caído, beleza? Valeu, pessoal, continua aí que o vídeo vai continuar, tá bom? Foi só um erro do Lipão aqui. O que eu estava falando sobre os direitos humanos é o seguinte: foi criado em 1948, após a Segunda Guerra Mundial, pela ONU, na intenção de acabar com os males que o nazismo trouxe. Ele tem princípios e ideias universais que todo o planeta Terra tem
tem que seguir. Todo ser humano, desde a sua existência até seu falecimento, tem direito. Nem todos os países concordam, mas todos os membros de todos os países possuem direitos humanos. E a função dele é desenvolver a justiça, a paz dentro da sociedade humana. Ele está presente num escrito feito pela ONU, chamado de Declaração Universal dos Direitos Humanos, ok? Onde basicamente se fala em liberdades, igualdades, interdependência, cada um por si, todo mundo é autônomo para fazer o que deseja, certo? E ele funciona para todos, independentemente da sua religião, se cometeu um crime ou não, todo mundo possui direitos humanos. Vale citar, constantemente existe a sua violação, a presença da dignidade humana ou da falta da dignidade humana em alguns locais, guerras, acesso à água, à luz elétrica, tudo isso geram problemas de violação dos direitos humanos. Então, nós temos que ficar sempre, sempre atentos em constante vigilância e ele está sempre sendo construído. Os direitos humanos estão em um processo constante de construção e de vigilância dentro da sociedade, beleza? Aqui no Brasil ele está presente atualmente no ECA, ele está presente na Constituição, pode ser até que caia um exercício citando justamente a Constituição brasileira, que fala todo mundo tem direitos, todo mundo é livre, enfim, os direitos humanos prega a dignidade, a justiça, a paz para todos, independentemente. E um dos tópicos que acabam sendo abordados quando se fala isso é sobre a questão dos refugiados. Quando se fala nos refugiados, quem são esses refugiados? Pessoas que saem da sua habitação forçadamente, tá certo? Não sai por uma viagem de passeio, ela sai de forma forçada, ela foge de problemas do seu país ou do seu local, né? Que problemas são esses? Guerras, pobreza, desastres naturais, ok? Essas pessoas, esses refugiados, gente, possuem direitos também. A ONU garante esses direitos às pessoas que vão de um lugar para o outro. E os países têm uma certa obrigação em acolhê-los e dar dignidade no tratamento. Não pode pegar um cara que veio de outro país e enjaulá-lo. Não, ele tem que ser tratado com dignidade. Ele é uma pessoa, não está fazendo nada de errado. Certo? Existem as possibilidades de pessoas que migram por vários motivos, mas, basicamente, vocês precisam guardar algumas palavrinhas. São elas: o migrante é aquele que vai de um lugar para o outro. O imigrante é quem chega aqui, né? Vou colocar assim para vocês guardarem, é quem vem para cá. O emigrante é quem sai, eu saio daqui e vou para outro local. E tem uma outra palavra que pode cair, apátrida, que é a pessoa que não tem pátria. Eu vi o caso de uma mulher que ela tem uma descendência de 2 países diferentes, só que ela nasceu no território da mãe e ela, na verdade, ela nasceu, acho que no percurso. Então, pela lei, ela tinha que ser reconhecida do país do pai, só que não havia documentação, ela acabou se tornando uma pessoa sem pátria. Ela também tem direitos, certo? Então, pessoal, eu trouxe essa ideia dos conceitos para vocês. Pensem bem, lembrem-se daquilo que nós conversamos em sala, vão com calma, grifem, que vai dar tudo certo, eu confio bem em vocês, tá bom? Qualquer dúvida podem contar comigo, é isso, obrigado e até mais.